Fala, galera! Bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, podcast para tratamento da sua coluna sem cirurgias. Eu me chamo Jason, esse é o meu parceiro Luiz, e nós somos fisioterapeutas aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de um tema muito relevante para o tratamento da sua dor nas costas, o sono. Não é isso, Luizão? É isso aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre sono e dor nas costas, né? Que as relações são gigantes, né, gente? Vamos começar? Bora! Bom, a principal característica aí do sono, acho que o fator mais importante é que a recuperação muscular, a gente tem pico de recuperação muscular no período da noite. Então, quem não tem um sono adequado vai ter prejuízo na recuperação muscular e a maior parte das dores que a gente tem aí nas costas são decorrência de alterações musculares, né? E quando a gente fala a maior parte, porque não são todas, né? Logicamente, algumas são causadas por acidente, algumas por mau uso ao longo do dia, para as pessoas que ficam em posições de esforço extremo ao longo do dia, mas a grande maioria ela é causada por danos musculares aí que são reversíveis ou bem tem uma alta capacidade de recuperação se a gente tiver um sono adequado. Eu sempre costumo usar a matemática, eu sempre brinco com os pacientes, né? Ah, tu tá machucando, por que a dor continua nas costas? Porque tu machucasse 100 células e tu tá todo dia machucando 100 células, né? Só que teu corpo tá repondo só 100, ou às vezes 90. Quanto melhor o sono, tu melhora a capacidade do corpo de recuperar essas células. Então tu começa a ter uma matemática a teu favor. E aí tu começa a melhorar a dor nas costas. E com relação ao horário para dormir? Tu faz algum tipo de orientação com relação à hora de dormir, tempo de duração desse sono para favorecer essa reparação muscular, uma melhor janela de síntese proteica? Graças a Deus aí a ciência nos ajuda, né? A gente começa a ter pico de liberação de melatonina, que é aquele hormôniozinho que faz a gente dormir, às 18 horas. Então, a grande parte das pessoas, se sentar no sofá ali num lugar calminho, 18 horas, começa a dar uma bobeira, né? E a gente tem que respeitar esse desacelerar do corpo, né? Então, a partir das 18, se a gente conseguir começar a diminuir, 19, 20, né? Para quê? Porque a gente tem que, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, começar a diminuir esse ritmo, né? Aí o cara quer dormir às 10, mas ele vai deitar às 10. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Esses picos de liberação de hormônio, eles vão acontecendo até o amanhecer do dia, né? Até umas 6 horas da manhã, quando o corpo recebe a luz, percebe a luz no ambiente e começa a diminuir aí a liberação desse hormônio. E esses estudos eles mostram ainda que se tu deixar passar ali das 10 horas da noite e dormir lá para meia-noite, a qualidade do teu sono já não será a mesma. A recuperação celular não é a mesma. Tu pode ter a tendência maior a acordar com maior fadiga, às vezes acordar no meio da noite por conta dessas situações. Então, respeitar esse horário, esses sinais que o corpo dá, é muito importante, né? Verdade. Sabe que tem uma outra coisa que é bem curiosa, né? São dois fatos que eu acho bem importantes a gente conversar sobre o período de sono, né? Isso, lembrando, isso é para todo mundo, isso é para a saúde de maneira geral, mas aqui a gente está falando especificamente da nossa coluna. O nosso período de sono de 8 horas, existe um grande, maior pesquisador de sono no mundo, é um americano, chama Walker, e ele pegou uma turma e colocou eles trancados um confinamento aí. E botou uma turma para dormir 8 horas, uma turma para dormir 6 horas e uma turma abaixo de 6 horas. O que aconteceu? Quem dormia abaixo de 6 horas dizia nitidamente que no outro dia tinha prejuízos físicos cognitivos. Qual que é o grande problema? É quem dormia 6 horas. E quem dormia 6 horas acordava no outro dia e jurava que não tinha prejuízo nenhum. Só que quando foram fazer testes cognitivos, a pessoa perdia 80%, 20% da capacidade cognitiva. Ou seja, tu vai estar mais estressado, tu vai ter maior dificuldade para resolver teus problemas. Tu vai ter uma tendência a uma alimentação inadequada. A gente tende a comer 30% a mais na manhã seguinte, quando a gente dorme menos de 8 horas. Ou seja, o alimento também influencia na nossa dor nas costas, né? Isso vai ser tema de outro podcast aí, nós vamos estar falando sobre isso. Tu piora também. Então a gente tem uma falsa percepção de que está bem quando dorme 6 horas. O ideal é a gente dormir entre 7 e 8 horas. Tem alguns pacientes que são um pouquinho mais, os hipersonolentos, vão dormir umas 9 horas. E uma coisa que eu acho interessante a gente conversar
e eu tenho atendido bastante adolescentes que fazem atividade física com lesão. E adolescentes estão dormindo 8 horas. Lembra que 8 horas é para o adulto, né? O adolescente ele ainda tem que ter um sono ali entre 10 e 11 horas, né? E as crianças hoje, tu pega aí crianças de 12 anos, 13 anos, 14 anos, que vão dormir 10 da noite, 11 da noite, acordam 6 da manhã. É insuficiente para um adulto. Aí começa a ter distúrbio, né? Alteração, tanto muscular quanto cognitiva. Isso que o Luiz falou, então, parece bastante importante. Dependendo da faixa etária que você se encontra, a quantidade de horas de sono, ela varia. Então, a gente viu que nos adolescentes, em processo de crescimento, grande demanda de reparação celular, a gente tem uma necessidade maior de horas de sono. No adulto, um pouco menos, né? E no idoso, né? Um pouco menos. No entanto, na verdade, o que acontece? Quando o indivíduo ele dorme menos do que precisa, o Luiz falou, acorda mais estressado, mais ansioso, tem a maior tendência à ingestão de carboidratos, mais calorias. E estudos mostram que existe uma sensibilização do sistema nervoso quando tu dorme menos. Isso faz com que tu sinta mais dor no dia seguinte. Então, tu pode ter um nível de até 30% mais de dor quando você não tem um sono na quantidade adequada. Isso também acontece com os atletas. Então, atletas têm a maior tendência a se lesionar nos dias que ele acabou dormindo menos. Então, às vezes, numa final de campeonato, toda aquela ansiedade envolvida no jogo, ele também tem uma maior predisposição, não só à dor, mas também a se lesionar durante a atividade física. Então, a quantidade de horas a serem dormidas ela é de fundamental importância para a saúde, não só da coluna, mas como o corpo de forma geral. Sabe, dois fatos que eu acho bem interessante, né, que os pacientes perguntam bastante, Luiz, mas meu sono não é bom, eu acordo à noite. Isso com a idade vai ficando normal e não é um problema se tu acorda e tu volta a dormir. Claro, eu acordo, levo 2 horas para voltar a dormir, aí tá errado. Mas o que acontece é que assim, aqui é o sono profundo, vamos montar como se fosse um gráfico, e aqui é o acordar. O que acontece quando nós somos mais jovens, o nosso sono profundo, a nossa curva de sono, ela fica sempre aqui no meio, né? Ela não chega lá pertinho do acordar. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente chega, o sono superficializa muito mais, a gente aumenta essa amplitude, e aí tu chega mais pertinho do acordar. Por vezes tu acorda e retorna ao sono. Então isso não é um problema, tu acordar e voltar a dormir não tem problema, principalmente com a idade isso vai acontecer com uma frequência aí um pouquinho maior, isso é fisiológico, né? E quando o indivíduo vai dormir sem dor e pela manhã ele acorda todo dolorido, dor nas costas, qual a explicação que pode ter para isso? Uma das aulas a gente já deu, né? Que é o indivíduo está dormindo pouco. O indivíduo dorme pouco, ele pode acordar com dor nas costas. Ou o indivíduo dorme demais, né? Dormir Muitas demais. horas de cama. Às vezes ele vai para a cama às 8 horas da noite, vai dormir à meia-noite, acorda às 6. Olha quantas horas ele passou na cama. Verdade, Passou 10 horas na cama. E esse excesso de tempo na cama, ele dói. Região de gradil costal, articulações. Então, excesso de cama também não é positivo. O corpo não gosta de ficar parado, né? Nosso corpo nasceu para movimento, então ele não gosta de ficar parado. Uma coisa que eu tenho atendido bastante, e é bem curioso, é que são os pacientes que se alimentam mal à noite e de manhã tem dor nas costas. Isso acontece com muita frequência, porque eu digo, a dor do nosso corpo, das vísceras, ela é silenciosa. Mas tem um exemplo que quase todo mundo conhece, eu uso ele bastante no consultório. O indivíduo vai infartar. Quase todo mundo sabe que quando o indivíduo vai infartar, ele tem dor e dormência no braço esquerdo. Então isso é um sinal que as pessoas ficam atentas. Por quê? Porque o mesmo nervinho que vai para o coração vai para o braço esquerdo. Só que o mesmo nervinho que vai para o teu intestino, para a tua bexiga, vai para as tuas costas. O mesmo nervinho que vai para o teu fígado, vai para o teu ombro direito. O mesmo nervinho que vai para o teu estômago, vai para o teu ombro esquerdo. Então, algumas vezes, os pacientes têm alterações digestivas ou usam alimentos que agridem e aí, de manhã, acordam com dor. E é muito interessante que quando o paciente ele não faz essa relação, quando tu fala, ele assim, eu já notei. Se eu como um hambúrguer à noite, se eu como um pouco mais de chocolate à noite, eu acordo no outro dia com mais dor. Então, essa dor, ela vai ter uma influência de víscera, né? Então, pouco tempo na cama, muito tempo na cama,
alimentação noturna, colchão pode influenciar, né? Às vezes a gente pega as pessoas com colchões muito duros ou muito moles. Jason, qual que é o colchão ideal aí para a gente estar usando à noite? Na fisioterapia, a gente já costuma falar de um colchão que dê uma boa sustentação para a sua coluna. Eu prefiro os colchões de espuma, com uma densidade multicamadas, na verdade, a gente fala. Então, a camada lá do pillow, aproximadamente 28 de densidade, mas, obviamente, a camada ela sempre deve ser relacionada ao peso do paciente, ao peso da pessoa, mais um topo de 28 e as camadas, conforme vai aprofundando, vão ficando mais densas. Por quê? Porque a gente tem regiões com diferentes pesos. Então, o quadril e os ombros, né, eles são mais pesados. Então, eles afundam e precisam de uma densidade para deixar a sua coluna mais alinhada. Obviamente, existe o mito de que a posição para dormir, ela interfere na sua dor. Então, assim, indivíduos saudáveis que não têm dor articular, dor na coluna, a posição de dormir, ela não é relevante. Mas indivíduos que experimentam problemas de coluna, problemas articulares, a posição de dormir é sim importante e a gente deve levar em consideração. Verdade. Nós vamos... Depois a gente vai mostrar essa posição que a maior parte dos pacientes se adequa com facilidade, né? Mas eu sempre digo, e acho interessante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque como o Jason falou, não existe relação entre posição de dormir e dor, né? Mas o paciente, quando ele está sensibilizado, não tinha dor ao amanhecer, agora eu tenho. Então, a gente vai dar uma atenção para isso. Mas, de maneira geral, o paciente, eu durmo de barriga para baixo, acorda bem, tá tudo certo, né? Uma coisa que a gente tem que entender, e as pessoas querem botar todo mundo numa vala comum, né? Eu sempre brinco, assim, eu chego com pacientes aqui né, a gente está aqui em Florianópolis, aqui tem muitos descendentes aí de alemães. O que acontece? Chega lá um paciente com uma estrutura grande, forte, ombros largos, articulações largas, quadril largo, e ele fala assim, eu quero sentar para meditar naquela posição de lótus. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Porque a anatomia dele não favorece isso. Ele vê lá um indiano e ele acha que tem que fazer, e aí ele se machuca. Então, a mesma coisa é para dormir. Vão ter pessoas com estruturas diferentes, com posicionamentos diferentes, posicionamentos confortáveis diferentes para ficar naquele momento, né? Então, cada um pode dormir do jeito que bem entender e mais gostar. Importante assim, a posição. Não adianta tu tentar buscar uma posição tida como a perfeita e não se sentir confortável na posição e não conseguir dormir. Então, independente da posição, se você encontrou conforto e se sente bem naquela posição, essa é a posição adequada para você dormir, certo? Mas, por exemplo, existem situações que a gente vê no nosso dia a dia aqui. Então, o paciente ele vai para a cama sem dor e acorda com dor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na posição que a gente vai orientar esse paciente. Então, dependendo do tipo de dor na coluna, a gente sabe que tem pacientes que eles se sentem melhor em posições de flexão. O que são posições de flexão? Sentado na cadeira, sentado no carro, deitado de lado, em posição fetal. Essas são posições de flexão. Se o paciente se sente melhor nessa posição, é muito provável, né, isso alivia a sua dor nas costas, é muito provável que se ele dormir de barriga para cima com as pernas esticadas ou de barriga para baixo, ele vai sentir desconforto na coluna ao amanhecer. Então a gente orienta ele que utilize a posição de lado, com um travesseiro entre as pernas, um bom conforto, um travesseiro que tem uma boa sustentação para a cabeça. E o contrário também é verdade. Se esse indivíduo passa o dia todo sentado, essa posição dói as costas, tudo que ele faz em posição de flexão, vai pegar uma caixa no chão, dirige mais, ele sente dor nas costas. E quando ele se levanta, ele fica de pé, ele deita de barriga para baixo, ele se sente bem, a gente orienta que esse paciente durma de barriga para cima, de barriga para baixo. Então, se ele não tiver nenhum problema cervical, ele pode. E a posição de barriga para baixo é confortável para a região da lombar, por exemplo, a gente orienta nesse caminho. Então, a gente tem que entender caso a caso, né? Ver a preferência do paciente, do indivíduo, ver as posições que ele se sente mais confortável, ver as posições que aliviam e pioram sua dor, e aí construir junto com a pessoa
um melhor posicionamento para o sono. Verdade. E isso é fundamental para o tratamento, né? Como a gente conversou ali, o que acontece é que a reposição de células à noite, ela é super importante. Então, porque todo dia a gente vai machucar um pouquinho. Se a gente não tiver essa construção, e às vezes o paciente, a gente fala aqui, mas o paciente tem um pouco de dificuldade, às vezes precisa de uma adaptação para cá, ou para um lado ou para o outro, e a orientação de um profissional nessa hora faz toda a diferença. Lembrando que isso é um indicativo, né, a gente sempre comenta aqui na clínica que coluna ela é um indicativo da tua saúde. Por quê? Porque são múltiplas variáveis que vão estar influenciando nisso. Né? A gente está falando aqui sobre o sono e dor nas costas. Né? O sono ele influencia em diversos fatores. A gente conversou ali um pouquinho sobre alimentação. Tendência ao consumo calórico, né? 30% maior na manhã seguinte quando tu não dorme bem. Maior incidência de Alzheimer, né? É comprovado, né? As substâncias beta-amiloides vão se acumulando no teu cérebro para quem dorme menos do que 8 horas já a partir dos 30 anos. Então, se tu não quer ter Alzheimer lá na frente, cuida do teu sono hoje. Um outro fato que eu achei muito interessante, e existem diversos estudos sobre isso, quando existe a mudança do horário de verão, do horário regular para o horário de verão, que a gente diminui uma hora de sono, aumenta o número de infartos naquela noite. Né? Então, o que acontece? E quando inverte, ocorre novamente, quando a gente retorna para o horário regular, novamente a gente tem uma diminuição do número de infartos. Então, o infarto, as doenças coronarianas também são diretamente relacionadas a isso? São diretamente relacionadas aí ao sono. Então, sono, coluna e qualidade de vida andam juntinhos, né? Exatamente. Então, saúde da coluna. A gente falou hoje sobre o sono. A gente também tem a questão alimentar, para trabalhar essa questão da síntese proteica, reparação, não só a parte muscular, mas também a parte óssea, né? Então, a ingestão aí de substâncias dos folhosos, ricos em magnésio, ricos em cálcio, que vão ajudar também na saúde óssea, né? Então, acho que... E o movimento, né? A gente não pode esquecer de falar do movimento. Então, acho que sono, alimentação e movimento, eles estão diretamente relacionados à saúde da coluna. Um fator interessante aí, porque às vezes o paciente fala assim, o que movimentar vai ajudar? Ele vai ajudar numa infinidade de coisas. Mas eu gosto de dar um exemplo bem simples aqui, ó. Movimentou, né? Que entra um pouco com isso que a gente estava conversando, do paciente vai muito cedo para a cama, ou fica muito tempo no sofá. Fica no sofá a tarde inteira, deita, vai para a cama. Ele ficou muito tempo parado, né? Esse cara parado, o coração dele bate mais ou menos? É lógico que está batendo menos. É menos sangue que está indo para o teu corpo. Se é menos sangue, é menos oxigênio, é menos nutriente, são menos trocas celulares, tudo diminui. Então o movimento ele vai entrar numa gama muito grande. Daria para a gente ficar falando aqui horas e horas sobre isso, sobre a qualidade da articulação, melhora no teu cérebro, melhora no líquido sinovial, na consistência do líquido sinovial. Enfim, é uma infinidade de coisas. Mas se a gente pensar nessa relação direta de que o coração vai bater um pouquinho mais de oxigênio, um pouquinho mais de nutriente, um pouquinho mais de retirada de resíduos lá que causam dor, a gente vai ter diminuição desse processo de dor. Uma questão que a gente pode abordar futuramente também é sobre a higiene do sono, né? Sim. Então, criar um ambiente favorável para que você tenha uma noite de sono mais adequada. Mas eu acho que por hoje a gente já cobriu uma grande parte aí do que o sono pode ter de interferência nas suas dores nas costas. Conforme o prometido, nós vamos passar algumas dicas de posicionamento para dormir. Vamos abordar 3 posições: barriga para cima, barriga para baixo e de lado. Então, vem comigo. Bom, então vamos lá. As 3 posições. A primeira é que a gente mais indica é a posição deitado de lado. Deitado de lado, a gente tem que observar 2 coisas. A altura do pescoço. O que é? O pescoço ele tem que ficar regular. As pessoas, às vezes, elas querem perguntar assim, Luiz, e qual que é a altura do travesseiro? Depende muito do colchão, depende do teu peso. Então, o que a gente tem que observar? A cabeça tem que ficar alinhada. Quando eu digo alinhada, ela não pode ficar pendurada para baixo, né? A gente aumentou esse tamanho. Assim como também não pode ficar inclinada para cima. Então, uma posição ideal é o paciente acordar com conforto nessa posição.
Então, a cervical assim. Quando a gente vem para o quadril, o que a gente tem que observar? Que o joelho ele tem que ficar mais ou menos na mesma altura do quadril. Porque se às vezes o que acontece? A gente usa um travesseirinho muito fininho, né? O paciente pega e deixa o joelho muito mais baixo que o quadril. Essa relação aqui, por vezes, causa uma traçãozinha lá na tua coluna e não te ajuda. Então, eu sempre vou colocar um travesseiro alto, às vezes até 2 travesseiros. Pega uma fronha e coloca 2 travesseiros. Para quê? Para que eu consiga deixar o joelho na mesma altura do quadril. Principalmente mulher, porque mulher tem o quadril um pouco mais largo do que o homem. Lembrando que o joelho, o travesseiro, ele tem que ser um travesseiro comprido. Ele não pode ser fino, ele tem que ser alto e ele tem que ser comprido. Para quê? Para pegar desde o teu tornozelo até o teu joelho. Por quê? Senão, tu usa isso aqui, tu acaba dando pressão lá no quadril também. Então, travesseirinho sempre alto do joelho ao tornozelo. Certo? Então, deitado, são essas orientações. Quando a gente passa para a barriga para baixo, o que a gente tem que cuidar? Porque aqui a coluna ela acaba ficando numa lordose, no aumento de curvatura grande. Então, alguns pacientes acordam com um pouco de desconforto nessa posição. O que a gente faz? A gente usa um travesseirinho na região do abdômen. Porque daí eu desmancho um pouquinho essa lordose lombar, descansa o paciente e o paciente consegue passar um tempo maior nessa posição. Certo? A última posição que a gente vai conversar hoje é o paciente com a barriga para cima, né? Sempre que o paciente dorme de barriga para cima, a gente vai ter a mesma coisa da lordose lombar. Quando ele solta as pernas, ele faz isso aqui, ó. E aumenta essa curvatura, o que algumas vezes causa desconforto. Então, para a gente evitar essa posição, ou a gente coloca uns 3 travesseiros, uns 2 almofadões, ou usa o trapézio. E o paciente dorme assim, essa posição aqui dá uma relaxadinha. Essa posição a gente recomenda um pouco menos. Por quê? Porque ela atrapalha um pouquinho a circulação nas pernas. Mas quando o paciente está em crise de dor, aí tem que observar o custo-benefício. Né? Cada indivíduo é único. Feito? Essas são as 3 dicas aí de posicionamento para ter um sono melhor. Então, relembrando aqui o pessoal, se você está sofrendo com dor nas costas e não encontra uma posição adequada para dormir, nós da Ideal Espaço Saúde podemos te ajudar. Um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte.